nosso último palestrante da tarde, o Fabrício Súria. O Fabrício, alguns de vocês já conhecem, o tema da palestra dele é Nunca é Tarde para Ser Feliz. Alguns já conhecem porque ele é instrutor interno, então ele já ministrou alguns cursos de mindfulness, ele tem um trabalho também no espaço ecumênico, mas o que ele vai trazer hoje é uma história muito diferente. A primeira vez que eu ouvi essa história, eu não conseguia conectar com a pessoa que eu enxergo o Fabrício sendo hoje, e me surpreendeu muito tudo que ele já viveu, e espero que surpreenda vocês também. Bem-vindo, Fabrício. Boa tarde. Essa proposta da CDEP é fazer com que a gente consiga enxergar algo que nos une por detrás dessas convenções sociais, desses papéis que exercemos, né, como trabalho. E, assim, a princípio, a ideia, quando eu conversei com a Lília, ela falou, nossa, Fabrício, vamos conversar, você já viajou, você já fez tanta coisa. E surgiu uma outra história no momento, e foi realmente uma viagem, mas foi uma viagem por um vale bastante difícil, que a gente vai conversar agora sobre isso. Eu vou contextualizar, chegar até lá e falar um pouco das reflexões que eu tive por passar por essa situação. Começando aqui, acho que não tem nada mais que nos torne iguais que o começo da nossa vida, né? Se você pegar essa foto e mostrar para qualquer pessoa que você nasceu e por essa foto, vai mostrar que já começamos iguais. Além do mais, depois de 9 meses, nascemos chorando, pelados, eu pelo menos feio, né? E vamos colocando mais coisas nas similaridades que juntamos. Só que aí, no decorrer da vida, no decorrer da infância, vamos nos diferenciando e absorvemos um pouco do que está ao nosso meio, através de pessoas com que convivemos, da cultura, do local. E, na minha infância, eu recebi bastante influência do meu avô materno, José Humberto Cavalcante, que era seminarista, fracassado, graças a Deus eu não estaria aqui para contar essa história para vocês, né? Não era da igreja ortodoxa, né? Que senão poderia ser também. E foi quando eu ouvi bastante sobre Deus, sobre religião, sobre amor, e isso na minha cabeça foi, de alguma forma, como uma ideia. Eu, quando criança, acredito que as crianças têm um pouco de dificuldade de entender como os adultos entendem a religião, mas fomos indo, e também, se eu estou aqui hoje, é porque eu passei por uma fase delicadíssima, chamada aborrecência, né, adolescência, que beira os 20 anos. E a próxima foto é a foto do meu anjo da guarda, todo dia que ele acordava para fazer o expediente dele comigo durante essa fase, dá para ver que ele está bastante entusiasmado, né? Aí, e eu vou dizer que o coitado ainda não tem feriado nem férias, né? Até o dia que você consegue andar com as suas próprias pernas, ele está junto com você, lá, suando, pedindo para trocar e tal, enfim. Mas, graças a Deus, a gente tem um relacionamento mais tranquilo, eu dou menos trabalho para ele. Mas essa fase de adolescência, na qual a gente ainda insere-se em nós novas regras, novas condutas, e parece que o jovem nasce com uma coisa que quebrar regras é a regra dele, né? Então, com toda a rebeldia que eu tinha nessa época, né, e que era bastante grande, né, dava bastante trabalho, eu adentrei por aquela fase que já ouvimos bastante falar sobre sexo, drogas e rock and roll, e realmente aquilo era a toada que eu levava a minha vida. Só que, infelizmente, o jovem, quando ele entra por um motivo que nunca é o de sofrer, mas acaba que, no final, ele sofre, entra por caminhos tortuosos, digamos assim. E, num certo momento, eu estava, dentro dessa fase, eu estava sob o efeito de uma tempestade mental, sobre um pesadelo, e eu lembrei de Deus e falei, Deus, olha, me mostra um caminho, porque eu quero sair do que eu estou vivendo, mas eu não consigo. E, depois de alguns dias, eu tive a chance de encontrar uma pessoa, um grande homem, que me estendeu a mão, e, durante o que eu pude conhecer dele, eu não tive outra palavra para me referir a ele, senão a palavra de mestre. O nome dele, ele morreu em dezembro de 99, o nome dele é Mestre Francisco, né? Eu convivi com ele durante 3 anos, no qual pude absorver um pouco daquele conhecimento, né, até onde eu conseguia, porque ele era um grande exemplo de pessoa, ele tinha um coração que transbordava um amor incondicional pelas pessoas, ele tinha uma humilde sabedoria, uma vontade inquebrantável, férrea de querer fazer o bem para as pessoas. A vida dele era um verdadeiro exemplo de serviço ao próximo. Eu gostei da proposta, ele conseguiu
me ajudar a sair, a me livrar das drogas e me endireitar no caminho, e me vi ajudando ele durante um tempo. Como todo bom mestre também, ele nos podava quando era preciso e ajudava com os nossos problemas, ajudava com as nossas questões pessoais. Só que depois que ele morreu, um ano depois, eu me vi numa nova fase diferente, na qual minha mente e meu coração entraram em conflitos. Eu comecei a ter dificuldades em saber o que era certo e o que era errado, entre espírito e matéria, enfim, como eu não tinha uma referência como a dele próxima de mim, eu fiquei sozinho e, do dia para a noite, de repente, eu entrei numa situação que os místicos, os religiosos, os psicólogos chamam de noite escura da alma. Ainda bem que eu não tenho uma foto dessa minha época, porque senão acho que vocês iriam assustar um pouco, porque, gente, é difícil. Eu entrei numa crise depressiva, daquelas que muitas vezes eu só saía da cama porque alguém literalmente me pegava, me puxava e falava, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É um momento muito delicado da vida de um ser humano, porque, primeiramente, existem pessoas que estudam, existem pessoas que se debruçam sobre bastante teoria sobre o assunto, mas só sabe quem passa. Tanto que, antes de eu me encontrar nessa situação, eu já tinha ouvido falar, e até mesmo eu pensava que isso era corpo mole, que a pessoa era fraca, que ela não queria sair daquela, que ela não estava a fim de fazer o que era certo, e eu vejo que não é isso. É muito além disso. É um buraco negro no qual você se consome, a vida perde sentido, a vida fica cinza. E quando eu tinha momentos de lucidez, no qual assim, eu podia refletir sobre a minha vida, sobre o assunto, eu lembrava dos piores momentos da minha vida e eu queria estar sentindo aquilo. Eu queria estar sentindo pelo menos tristeza. Mas só é noite até a meia-noite. Com a ajuda dos meus familiares, o carinho dos meus amigos, com uma dupla imbatível chamada tempo e teimosia, as coisas foram começando a melhorar. Eu fui lembrando dos ensinamentos que eu tinha, fui lembrando de exemplos de pessoas que conseguiam superar tudo, e, mais para frente, um colega meu sabia da minha situação, e ele tinha montado uma empresa, e ele falou, eu não vou te oferecer um emprego, não, eu estou te chamando para você trabalhar comigo, porque ele sabia que eu precisava ocupar a minha cabeça. É interessante que você comece a pensar outras coisas, porque a pessoa que está numa situação dessa, ela fica numa ruminação de negatividade quase que sem fim. Então, ele falou, cara, vamos trabalhar comigo. E eu fui. E, nesse caminho, nesse tempo, eu já estava conseguindo levar a minha vida, já tinha uma vontade na qual eu tinha um domínio para as minhas atitudes. Eu fui de ônibus, e eu passava por aquele caminho da rodoviária, o Conjunto. E, na frente do Conjunto Nacional, tem uma pessoa que, nesse dia, ele começou a me ajudar mais também. O nome dele é Zé, esse cidadão aí. Ele mora num carro velho caindo aos pedaços no estacionamento da rodoviária superior. Ele fica todo dia na frente do Conjunto Nacional, sentado no chão. Ele não gosta de ser chamado de mendigo e ele não pede dinheiro. Mas tudo indica que, se você der dinheiro, ele vai gostar, ele não vai achar ruim. Só que é o seguinte, esse cidadão, eu conheço ele há quase 20 anos, já visitei a casa dele lá em Trindade de Goiás, eu realmente o considero um amigo meu. Nesse dia, eu estava passando por lá, ele, para contextualizar, vocês estão vendo, ele é paraplégico, ele não tem os movimentos da mão direita completos, só mexe a mão esquerda, só que ele nunca deixou de fazer o que ele quis. Ele sempre dá um jeito de fazer o que ele quer. E o que mais me intriga nele é porque ele tem uma mente tão positiva de causar inveja a muita gente. E a gente conversando, de vez em quando ele fala, olha, Fabrício, eu nunca estudei em faculdade, mas eu tenho o diploma do viver, e realmente tem. Eu tenho inúmeras histórias, não cabem aqui, de coisas que eu converso com ele, não cabem pelo tempo, né? Mas aí, nesse dia, eu estava passando, e eu tinha que passar, fazia tempo que eu não o via, justamente por esse momento que eu tive que ficar ausente da vida social. E eu passei lá todo cabisbaixo, né, com aquele ânimo que a gente vê nessas pessoas. E aí tive que parar para conversar com ele, né? Atualmente, se vocês passarem lá, ele tem uma plaquinha, né? Ele não pede dinheiro, ele sempre escreve uma coisa nessa plaquinha. Hoje a plaquinha dele tem a dizer que é o seguinte: nada é para sempre, inclusive os seus problemas. Nesse dia, eu parei lá, né? Isso foi em 2001.
E comecei a conversar com ele, ele viu que eu estava naquela história, não conseguia ter uma palavra de positividade, ele me cortou de repente, assim, ó, pode parar com isso. Vou te tirar de tempo. Aí ele falou para mim assim, nunca é tarde para ser feliz. Nunca é tarde para ser feliz. E aquilo entrou dentro, assim, parece que o mundo parou, assim, aquela frase entrou e começou a ressoar em todos os cantos do meu ser. E eu não esqueci aquilo. Aí eu fui trabalhar, e foi uma das frases na qual eu me debrucei, e até hoje eu reflito bastante sobre ela, quando eu preciso. E a vida começou a rebrotar em mim novamente. A dor que nós passamos, ela tem várias funções. Uma delas é mostrar como somos humanos, como somos frágeis, como todos são frágeis, como nós precisamos de compaixão, como nós precisamos de tolerância. E, ao nos vermos em momentos de dor, nós vemos que as pessoas também sentem dor e que elas precisam de compaixão, que elas precisam de tolerância, e muitas vezes da nossa, quando estamos aptos a passar isso para elas. Uma das reflexões que eu tenho também sobre esses momentos é que, quando nós morremos, como um fato desse de renascer, parte do que não faz, uma coisa que não faz parte da sua essência, morre junto. E quando você está nesse processo de renascimento, aquilo fica para trás, serve até de adubo para te ajudar a crescer. E, dentro dessa questão de quando estamos no buraco escuro, às vezes o menor ato de carinho, de gentileza de uma pessoa parece um farol gigantesco. Só que quando a gente está bem, aquilo passa tão despercebido que, quando você dá um novo olhar para aquilo, você acaba não deixando isso passar batido. Você vê o quão valoroso é um ato de carinho de uma pessoa. E também, quando somos acometidos por certas adversidades, a gente maldiz a vida, fica bravo com Deus, fica bravo com outra pessoa, fica bravo com você mesmo. Nós não temos noção, às vezes, para que serve. Mas a semente, ela tem uma casca dura em volta dela. E para que aquela frágil sementinha de vida dentro, aquele germe que vai nascer o broto, quebrar essa casca de lá de fora, ela precisa passar pelo calor do dia, pelo frio da noite, ficar sozinha embaixo da terra, pegar a umidade, para que ela consiga romper com mais facilidade aquele invólucro. E daí ela vai gerar ramos, raízes, flores e frutos. Para encerrar, vou contar uma pequena história que eu acredito que reflete um pouco dessa reflexão que estamos tendo até então, na qual um homem sonhou, e nesse sonho ele se viu caminhando numa praia, e ao lado dele estava Deus, ele estava caminhando junto com Deus nessa praia. E, de repente, depois de andar durante muito tempo em silêncio, ele olhou para trás e viu 2 pares de pegadas. Ele olhou para trás, olhou para o lado e falou: Deus, nós estamos caminhando junto há tanto tempo, eu gosto muito da sua companhia, o Senhor pode caminhar comigo por muito tempo? Aí Deus virou para ele e falou: meu filho, eu vou caminhar com você para sempre. E ele continuou caminhando com Deus, e, de repente, o tempo se fechou, começou uma tempestade, começou uma tribulação horrível, ele pensou em desistir, e as dificuldades só aumentando, e ele encontrou forças até que a bonança começou novamente a passar pela vida dele. E ele respirou, viu que tinha sobrevivido. Daí ele olhou para trás e viu que só tinha 1 par de pegadas. Aí ele ficou bravo. Ele estava feliz porque tinha sobrevivido, mas já ficou bravo e foi tirar satisfação com Deus. Ele falou: Deus, não é possível, o Senhor falou que ia estar comigo para sempre. No momento mais difícil que eu estava passando aqui durante a minha vida, você me deixou sozinho. Eu só estou vendo 1 par de pegadas. Aí Deus sorriu, olhou para ele e falou assim: não, meu filho, essas pegadas são minhas. Nos seus momentos mais difíceis, eu te carreguei no colo. Então, meus amigos, nunca é tarde para ser feliz, inclusive agora, nesse exato momento. Você pode esboçar um pequeno sorriso, respirar profundamente e sentir que tem infinitas possibilidades para você direcionar a sua vida. Muito obrigado, que Deus abençoe.
Alguma pergunta para o Fabrício? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Aqui. Oi, Fabrício, boa Oi, tarde. boa tarde. Qual o conselho que você daria para um familiar, uma pessoa que convive com alguém que tem uma depressão? É o meu caso. Uhum. Então, eu convivo com uma pessoa que tem depressão forte e, às vezes, a gente acha que está ajudando e não está. Então, eu queria saber assim, como ajudar mesmo, assim, uma pessoa que você vê que precisa de ajuda. A primeira coisa é paciência, né? Porque acredito que quando você está em contato com uma pessoa depressiva, a partir do momento que ela começa a falar, geralmente as histórias não mudam, né? Ela fala a mesma coisa sempre, né? Então tem que ter muita paciência. Agora, outra coisa é, a partir do momento que a pessoa que está acometida consegue ter mais controle sobre a vida, é convencer de que ela procure um tratamento. É muito interessante ela procurar um tratamento. E buscar sempre levar a pessoa para ficar na natureza, isso ajuda bastante, a caminhar, fazer exercício físico. Lógico que não vai ser uma coisa muito forte, mas uma caminhada leve, né? Mas mais é compaixão e paciência. Não tem muito mistério. Alguma outra... Se quiser ir no Zé também, eu vou até junto. Alguma outra pergunta? Fabrício, até como a Lilian falou, né, é um pouco surpresa assim, um pouco dessa sua história, né? Porque a gente te conhece aí, esse teu jeito assim de tão tranquilo, né, de conversar assim numa situação de paz assim tão legal, não imagina que você passou por tanta dificuldade, né? Então, parabéns aí por essa superação aí também. Muito obrigado. Gente, só mais uma coisinha que eu ainda continuo adolescente, então quebra a regra do tempo, tá? Não relevem isso aí. É só um adendozinho. Quando eu estava passando por aquela crise depressiva, teve um momento que a coisa começou a aliviar. Eu estava assistindo televisão e eu vi uma pessoa dando falando sobre a vida dela. Ela tinha tido câncer de mama e teve que tirar a mama e falou: hoje eu escrevi um site, fiz um material para ajudar essas pessoas. E, de repente, me deu um estalo assim, caramba, eu vou escrever quando eu sair, eu vou escrever uma coisa para ajudar as pessoas. E eu fiz isso. Eu escrevi esse livro em 2001, é um livro bem pequenininho, o meu intuito era colocar ele de graça na internet. Realmente eu fiz isso na época. Eu coloquei ele em 2002, eu não entendia bulufas de internet, um amigo meu fez isso para mim. Deixou lá, ficou free durante muito tempo, mas depois ele não conseguiu mais cuidar, o livro saiu, eu só tive ele impresso. E aí, quando a gente resolveu falar sobre esse assunto, porque eu nem estava pensando em falar sobre isso, eu falei, caramba, vou dar um jeito de disponibilizar esse livro. Então, eu fiz uma correria grande agora, esses dias, consegui formatar ele e coloquei ele no Kindle do site da Amazon. E eu consegui colocar ele 5 dias de graça. Eles não deixam colocar de graça, tá, gente? Mas eles dão 5 dias durante todo o tempo que ele está lá para ficar de graça. Se vocês quiserem, no site da Amazon tem esse livro lá, é um relato, assim, não tem muito de coisa científica, porque a literatura já tem bastante sobre esse assunto. Então, foi um relato com uns toques assim, que pode ajudar. Então, o nome do livro é Pílula de Esperança. Tá? Obrigada, Fabrício.